Sobriedade Já, com Carlinhos Marques. E vamos hoje falar mais um pouco sobre sobriedade. Eu quero começar com vocês fazendo uma pergunta e nós vamos trabalhar essa pergunta durante o nosso bate-papo de hoje e no final a gente volta a ela. Durante o programa, pense numa suposição. Se você tivesse hoje a condição de pegar o telefone, ligar para você mesmo, mas para um determinado momento do seu passado. Para quando você ligaria? Qual data você ligaria? E o mais importante, ao fazer essa ligação, ligando para você mesmo, para um dia do seu passado, o que você diria para você? Gente, dentro da nossa conversa de hoje, eu quero desenvolver um raciocínio sobre 3 momentos que eu identifico na história recente da humanidade, levando em consideração de gerações muito próximas da nossa. Por exemplo, não muito distante, meus avós, talvez meus bisavós, que eu não conheci, mas que tinham um lema que era a preocupação em ser. Era a geração onde sentiam a necessidade de serem honestos, de serem trabalhadores. Eu me lembro bem, já que comentando sobre os meus avós, eu lembro que o meu avô materno, ele tinha uma mercearia, tipo dos mercados que existe hoje, uma mercearia. E eu lembro deles comentando que faziam vendas, era comum isso, fazer vendas para as pessoas pagarem na colheita. Então era muito rural, né? A economia da região, as pessoas iam comprando nessa mercearia do meu avô e eles pagavam no final do ano, no final da colheita. O que isso tem a ver? É uma prova iminente de que as pessoas naquela época tinham uma convicção de que as pessoas eram honestas. Então, a preocupação em ser honestas. Então, eu identifico isso como a nossa primeira geração aqui, a geração do ser. Ok, caminhando um pouco pela história da humanidade, vocês já começam a identificar junto comigo, uma geração que começou a deixar um pouco de lado a ideia do ser e que deixou que esse status fosse sendo substituído pelo ter. Aí você, claro, isso aí já até deve ter ouvido várias vezes esse raciocínio. As pessoas não estão mais hoje preocupadas em ser, não. As pessoas estão preocupadas em ter. Eu preciso ter isso, ter aquilo, né? A própria revolução industrial, talvez, o incentivo ao consumo. Tudo isso proporcionou essa mudança de repente, de comportamento, de ambição das pessoas. Foi sendo deixado de lado a ideia do ser e o ter tomou conta. Se eu parasse por aqui, eu tenho convicção que estaria fazendo um raciocínio bem raso com você, porque isso você já identificou, isso você provavelmente já ouviu, mas eu quero trazer uma geração, um comportamento, vamos dizer melhor, um comportamento dessa geração mais recente, dessas gerações mais recentes, que elas estão deixando de lado essa ideia do ter e até a ideia do ser. E uma nova postura, uma nova necessidade, um novo posicionamento está tomando conta das atitudes, principalmente dessas novas gerações. É um novo verbo. As pessoas não estão mais tão preocupadas em ser e nem ter. Elas se contentam simplesmente em aparentar. Olha só. É um verbo também, é uma atitude, mas que ela descaracteriza completamente a ideia do ser. Ser, nem pensar. Ser honesto, ser trabalhador, ter, ok, se der para ter, ótimo, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa ou vamos arrumar uma forma de ter. Mas se não der para ser, se não der para ter, se eu aparentar, isso basta.
Aí vem toda essa avalanche de redes sociais e etc., onde as pessoas elas colocam uma aparência. E aí a gente vê pessoas se contentando simplesmente em aparentar em ser um bom profissional, em aparentar de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom professor, um bom aluno. As pessoas acabam criando essa forma fictícia de realidade. É a própria realidade virtual que está tomando conta em vários aspectos. Tem o lado positivo da virtualidade do momento, mas a virtualidade de ações ela não pode ser efetiva. Nós precisamos retomar a nossa obsessão por ser, porque nós somos, nós não aparentamos. Nós somos realmente imagem e semelhança de Deus e não devemos aparentar só isso. A ideia de aparentar nos remete a algumas comparações. Recentemente eu estive fazendo uma palestra e lembro de ter dado esse exemplo e percebi que foi positivo para as pessoas. Nas festas de final de ano, nas festas de aniversário de cidades e tal, é normal aquelas comemorações com fogos de artifícios. Ok, eu acho muito bonito fogos de artifício. Mas o que o fogos de artifício traz a não ser exclusivamente uma aparência? Olha lá, você fica debaixo ali, ele sobe, explode, todo colorido, desce e acabou. Isso é um reflexo claro da ideia dessa geração, dessa postura recente, desse comportamento recente de aparência, que se contenta com um colorido que é bonito, que acontece e tal, mas que não produz nada a não ser aparência. Existe um outro fogo, um fogo, por exemplo, capaz de cozinhar, fogo capaz de produzir outro fogo, um fogo capaz de moldar o aço, o ferro. Esses são o tipo de fogo que produz realmente efeito, não só aparência. Nós estamos assim, perigosamente, caminhando para um momento onde a aparência é predominante. E olha, a aparência realmente não é capaz de produzir nada de concreto, com o próprio exemplo do fogo. E aí eu volto no começo do nosso bate-papo. Se você pudesse agora pegar o seu telefone e ligar para você mesmo dentro de um determinado momento do seu passado, quando você ligaria? E o que você diria para você lá naquele momento? Talvez você escolheu um momento de tristeza ou de repente um momento de felicidade, um momento marcante. O que eu quero trazer é que dentro desse raciocínio precisássemos ligar um pouco mais para o nosso passado e pegar algumas dicas, alguns conselhos de momentos relativamente recentes, onde os nossos comportamentos eram mais efetivos, nossos comportamentos eram mais determinados a ser do que deixarmos nos levar por essa onda de relatividade, essa onda de aparência, essa onda artificial. Ok? Eu sou o Carlinhos Marques e esse é o programa Sobriedade Já. Todo domingo, às 6:50 da manhã e com a reapresentação na segunda-feira, às 20 horas, ok? Entre em contato conosco, mande alguma pergunta, se você tiver alguma sugestão, é um prazer interagir com vocês, ok? Um abraço e até o nosso próximo programa. Programa Sobriedade Já. Apresentação: Carlinhos Marques.